Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. A ideia aqui é fazer um exame histórico, visual e super objetivo de um dos artefatos mais incompreendidos do mundo, as cartas de tarô. Sabe, a gente vai deixar de lado toda aquela névoa de misticismo, adivinhação em tendas e superstições. Vamos olhar para essas cartas puramente como textos culturais e psicológicos incrivelmente fascinantes. Adotando a lente rigorosa de um historiador, nossa missão é desconstruir o que esse baralho realmente é, entender seus fundamentos filosóficos e ver como a arte dele evoluiu ao longo dos séculos. É uma jornada que, no fim das contas, fala muito mais sobre a mente humana e a história da arte do que sobre adivinhar o que vai acontecer amanhã. E para já estabelecer o nosso tom de pesquisa, vamos começar pelas palavras que a gente usa. O termo arcano, que todo mundo fala quando se refere a essas cartas, não nasceu como um feitiço de um livro mágico, não. A palavra vem direto do latim arcanus, que quer dizer pura e simplesmente secreto ou escondido. E fica ainda melhor. A raiz dessa palavra é arcere, que significa conter, e arca, que é literalmente uma caixa ou um baú. Ou seja, desde a origem do nome, essas cartas não se colocam como ferramentas sobrenaturais impossíveis de entender, mas como verdadeiros baús lacrados, cheios de significado simbólico e cultural. O nosso trabalho histórico aqui é exatamente abrir essas caixas, uma por uma, para analisar o que a humanidade decidiu guardar lá dentro ao longo das eras. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender a estrutura do artefato, depois, mergulhar nos arquétipos da corte, em seguida, ver a evolução iconográfica ao longo do tempo e, por último, separar as origens reais do impacto cultural. Começando pela parte 1, a estrutura do artefato. Vamos decifrar a anatomia física e matemática desse sistema centenário. 78. Olha, não estamos falando de um número aleatório de pedaços de papelão agrupados de qualquer jeito. O baralho padrão funciona como um sistema incrivelmente fichado e organizado em exatas 78 cartas. É um modelo inalterável, um verdadeiro microcosmo, criado para catalogar toda a bagunça da experiência humana, só que de um jeito super sistemático. Para um historiador, essa constância numérica é vital. Mostra que o taró, longe de ser um amontoado de imagens soltas, foi pensado como uma arquitetura robusta de informação. Foi justamente essa matemática exata que fez o sistema sobreviver intacto por séculos, servindo como uma estrutura universal onde diferentes épocas puderam projetar suas próprias angústias, valores e estéticas. E como a gente divide esses 78 cartas? É uma hierarquia bem rígida. Temos 22 arcanos maiores, que antigamente o pessoal dos jogos europeus chamava de trunfos. Elas são as cartas de peso, que trazem grandes arquétipos narrativos e aquelas forças incontroláveis da vida, tipo a morte ou a roda da fortuna. Depois, temos o bloco dos 56 arcanos menores, que lidam com as situações do dia a dia. Eles são divididos milimetricamente em 4 naipes distintos, indo do ás ao 10, e cada naipe é coroado por exatamente 4 cartas da corte. O resultado, uma grade matemática perfeitamente simétrica. Dá para criar infinitas combinações sem nunca quebrar a integridade estrutural do sistema. E a coisa fica ainda mais genial. Esses 4 naipes não são só desenhinhos para jogos de taverna. Eles estão alinhados diretamente com os elementos da natureza e com domínios super específicos da nossa psicologia e do mundo material. Copas, por exemplo, é a água. Representa o nosso inconsciente, a fluidez das nossas emoções e sentimentos. Já ouros ancora o elemento terra, foca na densidade, na busca por estabilidade, segurança e poder material. Espadas cortam feito um elemento ar, simbolizam a mente racional pura, o intelecto afiado e a justiça. E por fim, paus é o fogo indomável, pura vontade, aquela centelha visceral de criação e transformação. É incrível ver como, historicamente, isso foi uma tentativa super bem-sucedida de colocar todos os impulsos vitais e cenários humanos no formato portátil. O que nos leva à parte 2, os arquétipos da corte. Uma ótima chance de analisar essas figuras não como uma realeza literal, mas como um reflexo de nós mesmos. Vamos olhar para as figuras da corte como um mapa do nosso próprio amadurecimento psicológico. É um arco evolutivo muito fascinante. A jornada começa com os pajens, que representam a semente do elemento, aquela essência puramente infantil, cheia de potencial, mas ainda super ingênua. Aí a gente sobe o degrau para os cavaleiros, que são basicamente os adolescentes do sistema. Tem uma energia irrequieta, impulsiva e de rápida movimentação. O terceiro passo revela as rainhas, a maturidade feminina de cada naipe. Elas usam forças muito mais sutis, receptivas e intuitivas para lidar com o ambiente. E o ciclo fecha nos reis, que são autoridade consolidada e masculina, construindo regras rígidas e visíveis para o mundo exterior.
No fundo, é o espelho perfeito de como a nossa dinâmica de poder e a nossa psique amadurecem, tudo disfarçado de hierarquia medieval. Seguindo em frente, entramos na nossa parte 3, a evolução iconográfica. Vamos ver como esses arquétipos mudaram visualmente através dos séculos. E se a gente vai falar de arte e evolução visual, temos que começar por aqui. Esse é o clássico Tarot de Marselha. Ele é o verdadeiro pai dos sistemas modernos e a base absoluta do estudo acadêmico. Dá uma olhada no imperador dessa tradição. O estilo não tenta ser lúdico ou convidativo de forma alguma. Tem um peso enorme, com linhas de contorno duras, posturas severas e blocos de cores primárias que lembram muito aqueles vitrais de igrejas medievais ou estilogravuras rústicas. É um estilo visual bem árido, que estabeleceu o padrão na Europa ali pelos séculos XVI e XVII. E é justamente por causa dessa sua presença quase monolítica que ele continua sendo um ponto de partida incontornável para qualquer historiador sério. Mas o grande salto interpretativo e cultural acontece quando a gente compara as diferentes eras. No sistema rígido de Marselha, os arcanos menores são completamente abstratos. Se você olhar uma carta de espadas, só tem as espadas ali. A compreensão dependia totalmente de você decorar numerologia e o padrão geométrico. Aí, damos um pulo para o início do século XX com o advento de baralhos conceituais, especialmente o Rider-Waite. Foi uma revolução. Eles trocaram aquela matemática abstrata e fria por cenas ricas e narrativa, e infinitamente mais didáticas. Em vez de contar taças num desenho estéril, agora nós vemos personagens humanos vivendo a ação e o significado psicológico da carta. Eles transformaram o sistema hermético em um verdadeiro teatro visual, deixando a interpretação muito mais empática e envolvente para todo mundo. E aí a coisa fica visualmente explosiva um pouco mais pra frente, ainda no século XX, com o Tarot de Thoth. Esse foi idealizado pelo famoso e super polêmico ocultista britânico Aleister Crowley, com uma arte febril e deslumbrante da Frieda Harris. Foi uma ruptura gigantesca. Eles quebraram a geometria pesada de Marselha e também abandonaram aquelas cenas simples e amigáveis do Rider-Waite. A Harris criou uma arte abstrata, angular, super complexa e abarrotada de geometria sagrada, cores intensas e referências astrológicas. Foi um esforço monumental de tradução filosófica para o papel. E o resultado dessa parceria tumultuada é um artefato estético maravilhoso que até hoje carrega um prestígio enorme, especialmente para a galera que estuda a fundo os sistemas esotéricos daquela época. O que nos puxa para a nossa quarta e última sessão, Origens e Impacto Cultural. Chegou a hora de avaliar as realidades históricas contra os mitos populares. E o ponto alto dessa análise é exatamente o choque entre o mito estabelecido na nossa cultura e os fatos que os pesquisadores desenterraram. De um lado da balança, a gente tem a veneração. O Tarot de Thoth atrai admiradores no mundo todo, muito impulsionado pela fama do Crowley como mago que supostamente detinha segredos ocultos e poderes reais. Mas, quando a gente joga a luz fria da história literária em cima disso, a realidade é um pouco menos mística. Aquele título imponente, Tarot de Thoth, não passa de uma tática brilhante de marketing esotérico, um baita clickbait antigo que, na verdade, só continua a ideia de um cartomante chamado Eteila, lá em 1783. Essa ideia pegava carona na teoria, nunca comprovada, diga-se de passagem, de que as cartas vieram dos templos do Antigo Egito. Os historiadores provam de forma categórica. Você pode colocar toda a geometria imponente, a roupagem egípcia que quiser, mas a estrutura e os significados centrais são exatamente os mesmos daquela cartomancia popular que já nascia nas feiras da Europa medieval. Tudo isso deixa a gente com uma provocação final incrível, que vai muito além de papel e tinta. Ao longo da nossa jornada, a gente explorou o latim das caixas de segredos, a matemática inabalável de Marselha, a humanidade das cenas de White e até o misticismo astucioso de Crowley. Mas a pergunta sociológica mais instigante que fica no ar não tem nada a ver com prever eventos de um futuro incerto. Pelo contrário, como é possível que um sistema de arquétipos impresso em meros pedaços de papelão há tantos séculos, que começou como um simples jogo de falão, ainda consiga espelhar a nossa evolução cultural e a nossa psicologia moderna com uma precisão tão ressonante? O verdadeiro valor histórico desse artefato não está em nenhum poder mágico, mas sim na sua capacidade imortal de refletir, organizar e projetar toda a complexidade caótica e maravilhosa da nossa própria experiência humana. Muito obrigada por acompanhar a nossa exploração de hoje.